Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre a morte de Saul e alguns dos seus filhos e também a morte do seu exército. Muitos dos povos de Israel pereceram naquela batalha. E chega a notícia para Davi, a notícia que Davi não queria ouvir. Davi rasga sua veste, Davi chora, Davi se lamenta por Saul, pelo povo de Israel, mas principalmente pelo seu melhor amigo Jonatas. Foi uma notícia que chegou ao coração de Davi, no qual abalou seu coração. E hoje nós vamos estudar sobre Davi é aclamado rei de Israel. No versículo de número 4 do capítulo de número 2, então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então o que acontece? Que vieram os homens e aclamaram rei a Davi sobre somente Judá. Então Davi já não é o rei totalmente de Israel, de todo Israel, mas da tribo de Judá. E o que acontece? Aqueles homens ali de Jabes de Gileade foram os homens que sepultaram Saul, Jonatas, seus filhos e o povo de Israel. Então Davi agora tem um grande apreço pelo aquele povo, por aqueles homens. Davi ele vai até Hebrom e ali ele fica com suas esposas. E Davi vai reinar agora sobre este povo, sobre a tribo de Judá. Interessante que ao ser aclamado rei de Judá, há também ainda lá do povo de Saul uns filhos de Saul que sobreviveram. E agora Abner, que é o capitão do exército, alguém que estava ali com Saul, ele vai aclamar rei sobre Israel, sobre todo Israel, a Isbosete, que é um dos filhos de Saul. Veja o versículo de número 8 e 9, que nos diz o seguinte: Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, e Efraim, Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos somente a casa de Judá seguia a Davi, versículo 10. Então somente a casa de Judá, somente a tribo de Judá que seguia Davi, o restante agora estava seguindo a Isbosete, um dos filhos de Saul. Interessante, meus queridos, que todas as decisões de Davi, se Davi iria mudar de cidade, se Davi ia fazer alguma coisa, ele sempre consultava ao Senhor se era para fazer isso ou não. E Senhor, Deus falava com ele, sim, é para fazer isso. Ou seja, Deus aprovava aquilo que Davi fazia, porque Davi, ele é um homem ungido por Deus e tem sabedoria para lidar com as coisas. Agora já do outro lado não, o Abner, ele já fazia as coisas do seu jeito. Se Deus já tinha ungido Davi sobre rei, sobre todas as pessoas, sobre todo o povo, agora Abner ele quer ali que alguém da linhagem de Saul, ou seja, ele quer média com a família de Saul, porque os reis viriam da geração de Saul, mas Deus já havia rejeitado. Deus não queria Saul. Então Abner ele vai constituir Isbosete rei de Israel. E agora nós vamos ver o que vai acontecer. Eles não vão se dar um com o outro. Davi contra o povo de Isbosete. Vai vir a peleja. E do versículo 12 ao 17, nós vemos a vitória do exército de Davi sobre o exército de Isbosete. Eles vieram a peleja, só que Deus é com Davi. Podem vir milhares, milhões de pessoas contra o exército, ainda que tenha um ou dois do povo de Deus.
o povo de Deus vai sempre vencer quando Deus está no controle, quando Deus está no centro da batalha, quando a gente consulta o Senhor é para fazer isso, é para fazer aquilo. Então não importa o que as barreiras, não importa o exército que vem sobre o povo de Deus, o importante é consultar o Senhor e saber qual a vontade de Deus, se é para ir ou não. Independente se aconteça na peleja a morte dos santos, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque será recolhido dessa terra e estará com ele na glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece? Davi vence ali a Isbosete. Só que o que acontece? Há 3 irmãos aqui que está com Davi, e teve um que chama Azael, que não parou de perseguir, né, o Abner, e foi atrás de Abner, ao encaço de Abner, porque Abner conseguiu fugir. E o que acontece? Abner, ele vai avisar a Azael, que é um dos irmãos, e vai dizer o seguinte: olha, Joabe, eu tenho um apreço por ele, eu conheço ele, então melhor você desviar para a esquerda ou para a direita, é melhor você sair fora. Mas Azael não deu ouvido a Abner e continuou perseguindo a ele. O que Abner fez? Foi obrigado a matar Azael ali. Ou seja, ele não quis se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem voltar. Abner foi obrigado a matar Azael. E isso enfureceu seus irmãos. E o que vai acontecer? Vai acontecer que essa batalha vai durar muito tempo. E cada vez mais o povo de Saul, a família de Saul, ia se enfraquecendo, enquanto a de Davi ia cada vez mais se fortalecendo, como se diz aqui no capítulo 3, versículo 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se ia enfraquecendo. E o que acontece? Os versículos seguintes vai falar que Davi vai ter filho com suas esposas, e Abner vai fazer aliança com Davi. Davi, ele mantém a paz do povo, mantém a vontade de Deus acima de todas as coisas. E Joabe, que é o irmão de Azael, que perseguiu a Abner, que Abner matou a Azael. Joabe ainda tem algo em seu coração, um ressentimento, e aquilo ali não ia ficar mais em paz. Ele ia vingar de alguma forma. Então Joabe, ele vai matar Abner na traição. Ele vai chamar Abner para um canto e ali vai matar a Abner. E o que acontece? Davi, ele se entristece. Davi, ele não aprova tudo isso. E todo o povo percebeu que Davi realmente era alguém que poderia liderar ele, que poderia tomar de conta não somente de Judá, mas também de todo Israel. A história é longa, a história, a cada vez mais que a gente vai estudando, ela vai nos dando detalhe. E isso é você e seu estudo que você deve fazer diariamente para você compreender melhor. Aqui a gente está só fazendo um resumo do realmente o que aconteceu. E no capítulo 4 vai haver a morte de Isbosete. A morte de Isbosete. E o que acontece na morte de Isbosete? Há 2 pessoas tramam contra ele, mata ele e levaram para Davi a cabeça de Isbosete. Olha só que interessante essa passagem, irmão, no capítulo 4. Aqueles 2 homens, eles achando que estavam fazendo uma boa coisa, vai lá e mata o filho de Saul. O que Davi tem com a família de Saul? Davi tem uma aliança com a família de Saul. Davi prometeu, fez aliança com Jonas, que jamais iria apartar a bondade da casa de Saul, independente do que Saul fizesse, ou qualquer outra pessoa ali. Por isso que Davi faz aliança com Abner, porque Abner está ali com a família de Saul. Agora esses homens aqui, eles vão até Isbosete, cortam o pescoço dele, pega a cabeça e leva para Davi e diz: aqui está o teu inimigo. Aí Davi vai dizer para aqueles homens, olha só que interessante, se veio um que trouxe a notícia de que Saul e Jonatas eram mortos, e que ele mesmo com sua boca testificou que ele teve que matar a Saul, porque Saul já estava vencido de cãibra, e não estava morrendo, e estava com a espada lá encurvado sobre ela, e eu o matei, veja lá o que eu vou fazer com vocês. Como traz uma notícia dessa de uma família que eu fiz uma promessa para eles.
Então tem pessoas que tomam decisões erradas achando que vai dar certo. Tem pessoas que querem agradar fazendo coisas erradas. Davi não aprovou isso. No capítulo 4 vai falar que Davi, ele dá ordem aos seus servos, aos seus exércitos, para dar fim à vida desses dois. E assim aconteceu. Olha só, meus queridos, como que a história está se desenvolvendo. Agora Davi, ele é aclamado rei de Judá. Do outro lado, Abner aclama Isbosete, um dos filhos de Saul, rei de todo Israel. Há uma peleja entre eles. Davi sai vitorioso, porque Davi tem Deus do exército a seu favor. Davi consulta, Davi, ele é experiente, ele é sábio, ele tem muita experiência com Deus, e assim Davi sempre vai sair vitorioso das batalhas. Abner, vendo que não poderia ir contra Davi, vai fazer aliança com ele. Fizeram uma aliança e ficaram em paz. Só que aconteceram algumas coisas ali, o qual Abner teve que matar ali um dos 3 irmãos ali que era do lado de Davi, e um dos irmãos ficou com ressentimento e a traição matou Abner. Acontece tragédias. Depois vem duas pessoas, vai lá e mata Isbosete, traz a cabeça para Davi. Davi, ele está dizendo o seguinte para aqueles homens: olha, eu acabei de matar mandei matar porque trouxe só notícia. E diz que se lançou contra o meu Senhor, ungido de Deus. O que eu vou fazer com vocês? A mesma coisa. E assim o fez. Nós aprendemos, meus queridos, no estudo de hoje, que a história está decretada no céu. Que todos os dias da nossa vida estão contados e determinados por Deus, conforme o Salmo 139. Que nada acontece por acaso na vida do crente. Que a situação que chega para nós não é algo só coincidência, mas é algo traçado lá no céu, algo conhecido por Deus, ou é permissão dele que as coisas venham a acontecer daquela forma. Deus permite nós tomarmos decisões, Deus permite nós andarmos em certos lugares, Deus permite que tribulações e angústias cheguem à nossa vida, ou os inimigos nos cercam. Mas a vontade soberana de Deus, que dirige todas as coisas, prevalecerá. E ainda que aconteça algo que não compreendemos, Deus é maior do que o nosso coração, Deus é maior que tudo. Ele nos preenche, e mesmo que não compreendamos o que está acontecendo conosco, Ele nos sustenta, e Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle. Talvez você não entenda por que a história está dessa forma, por que acontece tanta tragédia, por que tantas pessoas morrem, por que isso, por que aquilo. Deus está no controle. Creia e viva como Davi. Vive sabiamente, toma as decisões corretas, consulte ao Senhor se você deve fazer isso ou não, se isso vai ser bom para você ou não. Senhor, eu tenho planos para minha vida. Se tudo encaminhar bem, eu sei que o Senhor está dirigindo e vai dar tudo certo. Se não, o Senhor tem planos melhores para minha vida, e é assim que deve acontecer. Que Deus abençoe sua vida, que no próximo discipulado nós vamos estudar sobre Davi, agora é aclamado rei, não só de Judá, mas de todo Israel. E nós vamos dar mais passos nesse discipulado e vamos até onde Deus permitir, até onde Deus quiser, se até Apocalipse no final, e a gente vai continuar com o discipulado, porque o discipulado ele nunca acaba, é para a vida toda. Nós terminamos de estudar a Bíblia toda e vamos estudando temas, né? Temas aleatórios do que acontece no dia de hoje, mas o foco mesmo é o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus. Se Deus permitir, estaremos lá, firmes e fortes, estudando a palavra. Se não, louvado seja o Senhor, estaremos com Ele na glória. Louvado seja Deus. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Graça e paz.